Olá, classe. Uma boa noite para vocês aí, uma boa tarde ou bom dia, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo aí a aula. Nós vamos dar continuidade nesse semestre aqui com as aulas de radiologia, tá? Ah, Normalmente de segunda-feira, toda segunda-feira, nós vamos ter as nossas aulas de processos químicos, câmara escura, e também de técnicas radiológicas. Então, de terça-feira, nós teríamos a aula de posicionamento, mas a aula de posicionamento é importante que a gente faça presencial, né? Por vários motivos aí. E eu vou estar gravando as aulas e vocês vão poder acessar essas aulas, então, no link que a gente vai deixar disponível. Eu vou começar aqui com a nossa apostila. A apostila que nós estávamos usando aí de câmera escura, tá? Para quem quiser acompanhar aí, eu vou também estar colocando ela aqui para a gente acompanhá-la. Nós tínhamos parado aí na página 36 da apostila e eu vou dar continuidade a partir daqui, que eu acho que vai ser melhor aí para todo mundo compreender, tá bom? Bom, vamos lá então. As etapas do processo do filme radiográfico. É o seguinte, no processamento de filmes radiográficos, nós sabemos que esses filmes, eles têm que ter um certo cuidado para manuseio, tá? E também os químicos, para poder revelar esses filmes, tem que estar numa temperatura certa, numa concentração, etc e tal. Tem bastante coisa aí. Vamos rever uma por uma agora. Vamos começar isso daqui, ó. A temperatura. A temperatura do revelador, estamos aqui falando da primeira etapa, né? No caso, que é a revelação. Tem a primeira etapa, a segunda, terceira e quarta etapa. Qual que é a primeira mesmo? Primeira etapa é revelação. Segunda etapa, fixação. No caso, se fosse a revelação manual, qual seria a segunda etapa? A primeira etapa, revelação, e a segunda é o quê? Interrupção. A terceira é fixação. No caso da automática, a fixação é a segunda. Fixação, depois vem lavagem e, por último, secagem. Tá bom? Bom, na primeira etapa, nós temos ali o químico revelador. O revelador é muito importante a temperatura, tá bom? Quanto maior a temperatura do revelador, mais rápido se dá o processo de redução química. Vocês lembram lá sobre a redução química, né? Que eu vou ali, os cristais que foram expostos à luz, eles vão sofrer uma redução química, então eles vão sofrer uma oxidação, eles vão ficar queimados, né? Mais rápido. Então, quanto mais quente, mais escuro vai ficar a sua imagem. Ou seja, maior vai ser a redução química, mais rápido vai tirar os gases ali que foram gerados na hora da exposição da radiação X ali da luz, tá bom? Concentração. Quanto maior a concentração dos químicos, mais escuro vai ficar a sua radiografia. Queimada ela vai ficar. Então é importante, na hora de fazer a preparação do químico, né, do revelador, ele é dividido em 3 etapas quando eu vou fazer o revelador. São 3 vidros, 3 frascos, tá? Um maior de 3 litros, o outro de 100 ml e mais um de 100 ml. A primeira etapa, o de 5 litros, eu viro de 5 litros ou de 3 litros também, né? Depende aí do fabricante. Eu viro ele para dentro ali daquele tamborzão para fazer o químico. Ele é misturado com água, né? Um pouquinho de água. Encho de água mais um pouco ali, até metade. Aí eu jogo a parte B. A primeira foi a A, depois eu jogo a B. Mexo bastante, jogo mais água, mexo mais um pouquinho. Aí eu jogo a parte C. Mexo bastante, jogo mais água até completar ali o tambor, tá? Se eu fizer colocando pouca água, ele vai ter uma grande concentração. Quanto mais concentrado ele ficar, mais rápido ele vai ter uma redução química. Ou seja, a sua radiografia vai ficar mais escura, tá bom? Continuando.
O pH. Quanto maior o pH, quanto mais alcalino ficar a solução, mais rápido será o processo de redução química. Então, tudo que é mais vai ficar escuro. Essa é a regra do negócio aí. E tudo que é menos vai ficar claro, né? Óbvio. Tá bom? O próximo aí que nós temos é o quê? O tempo, tá? Quanto mais tempo o filme ficar mergulhado no revelador, o que vai acontecer? Mais escuro, justamente. Enquanto menor for o tempo que ele fica ali mergulhado no revelador, ele vai ficar um pouco claro, né? Vai ficar meio acinzentada a imagem, bem flow. Então, é muito importante que você tenha o quê? O tempo certo ali dentro do revelador. É importante que você tenha a concentração, né, a quantidade certa, o pH e a temperatura. Se um desses sair errado, cara, só a radiografia vai ficar escura, tá bom? Ou vai ficar claro. Então tem que estar bem controladinho, tem que estar tudo certinho ali, tá bom? São vários fatores, né? Na verdade, para fazer um raio-x, você tem mais chance de errar do que para acertar usando o filme radiográfico. Por quê? Se você errar um pouquinho a técnica, a radiografia não vai ficar boa. Se você errar um pouquinho o posicionamento, a radiografia não vai ficar boa. Aí vamos supor que você colocou a técnica certa, fez o posicionamento correto e vai lá revelar. Se o revelador está muito quente, não vai ficar bom. Se a concentração está baixa ou se tem muita concentração de químico, não vai ficar bom. Se o pH está muito alto, não vai ficar bom. E se o tempo que ele fica ali mergulhado no revelador for muito grande, a raio-x não vai ficar bom. E se for pouco também, não vai ficar bom, tá bom? Não tá bom, né? Esses fatores aí, pessoal, eles devem ser... Aqui, ó, tô lendo aqui na apostila, tá? Esses fatores devem ser interligados de modo a proporcionar a máxima conversão dos cristais expostos à mínima dos não expostos. O revelador oxida-se muito facilmente, né? O que acontece com o revelador? O revelador ele funciona como se fosse uma maçã ou uma pera. Se você cortar ali uma maçã, deixar ali em cima da pia por alguns minutos, você volta, dá uma olhadinha, o que aconteceu com aquela maçã? Ela vai estar escura, né? Mesma coisa com a pera. Se você cortar, vai ficar escura. Por que isso daí acontece? Justamente a pera, junto com a maçã, ela quando recebe o oxigênio, né? O ar em cima da sua superfície ali que está cortada, ela vai sofrer uma oxidação. Ela vai ficar escura. No revelador acontece a mesma coisa. Se você deixar a tampa do revelador aberta, o revelador exposto ao ar ambiente, ele vai começar a sofrer uma oxidação. Aos poucos, o revelador vai ficando escuro, cada vez mais escuro, até atingir um grau aí bem interessante, né? Acho que fica bem assim, fica marrom bem escuro. Eu, infelizmente, enxergo isso daí vermelho, né? Para mim fica vermelho. Bom, continuando aí. Esse aqui é o processo que vocês podem ver aí de revelação, tá? Vai, primeiro de tudo, colocar o filme aqui na bandeja. O filme radiográfico, tanto faz. Existem vários filmes aí, né? Tem o 18 por 24, 24 por 30, 30 por 40, o 35 por 35, o 35 por 43, o 15 por 40, tem vários aí. Você vai colocar aqui na bandeja, ele vai passar pela rack de entrada, ele vai entrar aqui, ó, no tanque do revelador. Isso aqui é uma rack com os seus rolos, né? Vai passar aqui no tanque do revelador, vai sair do tanque do revelador e automaticamente vai ir para o tanque do fixador. Já já nós vamos ver qual é a função do fixador também dentro
do processo de revelação, tá bom? Passou no fixador, ele vai entrar aqui, no tanque da água. Passou pela água, então ela vai entrar aqui na secadora. Aqui tem um ventilador, juntamente com resistências que elas ficam vermelhas, né, bem quente ali. Nós temos o termostato para regular essa temperatura. É claro que o termostato ele também regula a temperatura do revelador, né? Lembra que a gente falou temperatura na primeira etapa do revelador? Então, existe um mecanismo dentro da processadora que esquenta o revelador. Se ele ficar muito quente, infelizmente a radiografia vai ficar ruim. E se ele estiver frio, a radiografia vai ficar acinzentada. E aqui na parte do secador é só um ar quente que vai ser soprado na radiografia, na película, né, para ela poder secar de todo o processo que ela sofreu ali. E por último vai sair na bandeja, você vai pegar e dar aula ali. Filhinha, você não pode vir aqui, o pai tá dando aula. Fica ali do ladinho, ó. Tá bom? Continuando aqui então, nós temos aqui algumas fotos aí, ó, da processadora de filmes radiográficos, tá? Helena, por favor. Não dá, filha. Pessoal, desculpa aí um pouquinho. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para a esposa. Dar aula em casa é assim mesmo. Ô, esposa, eu tô no meio da aula aqui com o pessoal. Por favor, brinca um pouquinho com a filhinha aí, ó. Ela tá atrapalhando aqui, tá chorando aqui em cima. Bom, vamos lá então, continuando aqui, gente. Acontece, é casa, aula online, é isso daí mesmo. Vamos lá. Falando aqui um pouquinho da processadora, né? Ó, vocês podem ver aqui aberto. Eu quero mostrar um vídeo para vocês agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Espera aí, só um pouquinho. Aí. Deixa eu sair aqui. Ok. Deixa eu mostrar aqui um vídeo para vocês. Mostrando aqui a câmera escura, tá? A processadora. Tá bom? Vocês vão poder entender aí um pouquinho melhor aí. Tá certo que vocês já viram essa aula aqui comigo, né? Acredito que não vai ser um problema aí para vocês. Deixa eu só procurar aqui. Media Player, né? Tá aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês, aí vocês podem assistir comigo aí esse vídeo aqui, ó. O que o técnico está fazendo aqui? Ele está mostrando um pouquinho aí da processadora dele, tá? Aqui é a bandeja, né, que eu falei para vocês aí, onde eu coloco o filme radiográfico, olha lá, ó. Colocando o filme radiográfico, então, ele vai empurrar para que esse filme entre ali, então, direto na rack do revelador, tá bom? Olha lá, o filme ele está passando direto ali na rack do revelador, como vocês podem ver. O tempo que o filme passa ali é muito importante, tá? Já foi feito, o equipamento está programado para ele ter um tempo certo para passar. Por isso que você não pode inverter, colocar qualquer tipo de rack ali, ou qualquer tipo de engrenagem que fica aqui embaixo, ó, essas engrenagens aqui. Se você colocar uma engrenagem diferente, ele pode ir mais rápido ou pode demorar mais. Se ele for muito rápido, a revelação não vai ser completa. Desculpa, se ele demorar muito, pode queimar o filme radiográfico aí também, tá? Bom, vou tocar aqui um pouquinho para frente, tá?
o filme radiográfico aqui. Tá passando, ó. Ele tá mostrando aí um pouquinho das engrenagens. A filmagem é ruim. Foi feito com um celularzinho barato antigamente aí, pessoal. Passando aí mais um filme. E por último de tudo, acho que ele vai mostrar que é a rack onde cai o filme, né? Ali, ó, a parte da água, ó, que o branco, tá? Ah, deixa eu mostrar isso aqui para vocês de volta, ó. Vermelho, toda vez que aparecer vermelho, toda vez que aparecer ali nos rolos ali, tiver a corzinha vermelha, vermelho significa revelador. O azul significa fixador, tá? E o branco é a água. O branco pode ir no revelador, o branco pode ir no fixador. O azul pode ir na água. O vermelho pode ir na água, mas o azul não pode ir no vermelho e nem o vermelho no azul. O vermelho no azul até pode, mas não é indicado. Agora, o azul para o vermelho, de jeito nenhum, jamais. Contamina a máquina, dá o maior problemão, tem que lavar tudo. Ah, pelo amor de Deus. Só lembrar isso já dá revertério aqui. Bom, ali a última hack que ele mostrou aqui é a secadora, né? Ó, o filme radiográfico passa ali pela secadora. E, por último de tudo, ela vai cair aí na bandeja ali para coleta, né, do exame. Para poder visualizar o exame, ver se ficou bom. Beleza? Ok. Vamos fechar aqui então. Voltando aí. Perfeito, pessoal. Vamos continuar aqui na nossa apostila agora. Peço que vocês aí continuem comigo, ou se preferir, pode abrir aí a sua apostila. Eu vou deixar aqui bem grandão para a gente enxergar. Tá bom? Bom, vou lá para os agentes então. Quais são os agentes químicos, né? Os componentes químicos que tem dentro do revelador? Bom, os agentes químicos do revelador. O primeiro dele, qual que é? O agente acelerador ou ativador. Para que serve esse agente químico? Primeiro de tudo, ele é responsável pelo quê? Pela produção do meio alcalino necessário para a ação dos demais componentes da revelação. Na verdade, o agente acelerador ou ativador, ele é responsável por amolecer a gelatina. Lembra que tem lá as camadas do filme radiográfico? Fininho, do jeito que é? Então, ele é responsável por amolecer a gelatina. Amolecendo a gelatina, ele vai dar oportunidade para que os outros agentes químicos possam interagir com os cristais de haleto de prata, etc. e tal. Tá bom? Bom, quais são os dos componentes aí que são feitos, né? Os componentes. Eu até passei isso aqui já para vocês, só vamos estudar novamente. Os componentes químicos são eles: carbonato de sódio, que pode ser usado, o carbonato de potássio, o hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Um desses daí pode ser usado com esta ação de amolecer a gelatina aí, para poder fazer a revelação, tá bom? Próximo, agente revelador ou redutor. Ele é responsável pela redução química, esse agente aí. Ele fornece elétrons, né? Lembra que nós falamos lá quando os cristais de haleto de prata sofrem a interação da luz dos ecrãs intensificadores, ele vai gerar um gás, né? O gás bromo. Esse gás bromo, ele, na verdade, é positivo. E aí, quando você cede para ele elétrons, né, uma energia negativa, ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir, ele vai fazer com que esses cristais fiquem escuros, para que a gente possa entender de uma forma rápida aí. Então, o agente revelador ou redutor, ele é responsável pelo quê? Ele é responsável por enegrecer
os cristais de eletro de prata. Na verdade, ele vai deixar todos os cristais enegrecidos, vai ficar tudo escuro. Mas, um pouquinho mais à frente, a gente vai ver que não é todos eles que vão ficar escuros, somente aqueles que foram expostos pela luz, porque eles têm o gás bromo, tá bom? Um dos componentes químicos usados aqui no agente revelador é o quê? Pode ser o mentol, hidroquinona e fenidona. Estes aí podem ser usados, então, no componente agente revelador ou redutor. Bom, o próximo agente químico é o quê? É o agente retardador ou antivéu. Ele é responsável pela redução da duração da revelação, evitando velamentos. Se eu deixar esses outros dois aqui de cima, o revelador, continuar revelando, ele vai deixar a radiografia toda escura. Então eu tenho o agente retardador que vai segurar, né, para não poder ficar tudo escuro aí. Os componentes químicos usados no agente retardador podem ser aí o brometo de potássio, o iodeto de potássio, que tem essa função para poder retardar esse processo de revelação. Agente preservativo. Para que serve preservativo? Como a gente já... o nome já diz, é para quê? Para preservar, né? O agente preservativo ele é usado para não deixar o químico revelador, né? O químico em si revelador, fazer o quê? Oxidar. Quando ele entra em contato com o ar, que eu já falei para vocês, ele tem uma oxidação, ele fica escuro. Então, o agente preservativo tem essa função de preservar. É claro que se você expõe o bicho lá, né, ao ar, né, todo o ar vem a mim, é claro que ele vai ficar escuro, tá bom? Bom, tá aqui, ó, o agente preservativo é responsável para evitar a oxidação da solução devido ao contato com o ar. Os compostos químicos são o sulfito de sódio, o sulfito de potássio, que podem ser usados, um desses daí, para poder ter essa ação dentro do revelador. Agente endurecedor. Olha só que legal. Qual foi o primeiro agente do químico revelador que a gente falou? O ativador. O ativador faz o quê? Ele amolece a gelatina. Ele amolece a gelatina para quê? Para que o agente redutor, revelador, entre dentro da gelatina e atinja quem? Os cristais de haleto de prata. O agente retardador vai lá e dá uma seguradinha, porque senão o negócio começa a ficar tudo preto lá, né? Vai queimando, que é uma benção. Então o agente antivéu, ou retardador, vai segurando para não ficar tudo escuro. O agente preservativo vai preservar o quê? O químico. Só isso. E o agente endurecedor, ele vai fazer o quê? Vai endurecer a gelatina que o primeiro químico fez. Mas tudo isso daí fica separado? Não. Tudo isso fica junto. Entendeu? É tudo uma coisa só. Ou seja, quando o filme começa a entrar no revelador, conforme ele vai entrando no revelador, o que acontece? Já vem o agente, amolece a gelatina. O revelador já vem interagindo com os cristais eletro de prata, querendo queimar tudo. E aí vem o agente retardador e fala, ó, calma aí, não vai poder queimar tudo aqui não, vamos devagarzinho. E nisso já vem atrás ali o agente o quê? Preservativo. Falou, opa, vamos segurar a coisa aqui para não ficar, esse químico aqui ficar muito ruim, ficar muito escuro, tá bom? Vamos preservar as coisas aqui. É o da paz, né? Paz e amor, o agente preservativo. Ele tá ali no meio para tentar segurar a coisa, mas coitado, né? É um coitado. E por último, a gente já vem atrás aqui o agente o quê? Endurecedor, já vem endurecendo a gelatina. Cara, é assim, ó, pá, 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 vai acontecendo tudo rapidinho. Conforme vai entrando, já vai acontecendo isso, porque tá tudo no mesmo líquido isso daí, tá? E por último de tudo é a água, né? A água ela serve como um veículo aí para poder misturar esses químicos. Lembrando que um dos componentes químicos usado para o agente endurecedor são eles aí, quais? Ó, o glutaraldeído.
é o mais utilizado. Ele vai endurecer novamente a gelatina. Beleza? Cara, muito simples, fácil de entender isso daí. É uma coisa bem lógica, né? Amolece, entra os químicos interagindo, tá bom? Queimando ali. Eu tenho o retardador, que vai segurando para não deixar queimar tudo de uma vez. Tenho o preservativo para não deixar o químico estragar, entre aspas, né? Ficar ruim. Tem o agente endurecedor que já vem endurecendo a gelatina ali. E para que tudo isso aconteça, a água é usada como um veículo de transporte para estes químicos, estes agentes químicos aí. Tá bom? Bom, a segunda etapa do processo é a interrupção. No caso da interrupção, desculpa. Ai, os olhinhos aqui, fechou. No caso da interrupção, deixa eu tirar aqui. No caso da interrupção, o que ele é usado no processo de revelação manual, né? Lembra que ele passa pela revelação e quando ele vai sair da revelação, aí ele entra num processo de interrupção. Quando eu mergulho lá no revelador, tiro, aí eu vou, mergulho no interruptor, para ele interromper esse processo aí de queimar o filme radiográfico. Um dos agentes químicos usados para esse processo aí é o ácido acético glacial diluído em água. Ele pode ser usado com essa função aí. Ah, mas eu não tenho esse ácido acético aí. Beleza, tranquilo. Você pode usar então a água corrente como uma forma de interromper a ação química que está sendo gerada ali no revelador. Ficou bem claro isso para você? Tem a primeira etapa, que é revelação, tá? Tem todos aqueles agentes químicos atuando ali no filme radiográfico. No processo manual, se eu fosse com a mãozinha, aí eu tenho quem? A etapa de interrupção, que era para interromper isso daí. Já no processo automático, eu não tenho o interruptor. Do interruptor, ele já vai direto para quem? Para o fixador. No caso do processo automático, é revelação, fixação, água, secagem. No processo manual, é revelação, interrupção, fixação, água e secagem. Beleza? Então vamos lá. Para a terceira etapa do processo manual ou para a segunda etapa aí do processo automático. Vou projetar para vocês novamente. Cadê? Aqui. Pronto. Então vamos lá. Terceira etapa, fixação. Esta etapa ela é realizada com uma solução química denominada fixador. Tá? É o fixador que está ali. Ele é constituído por dois processos que ocorrem simultaneamente. O fixador, o que ele faz? Primeiro de tudo, ele clareia e ele endurece a gelatina de uma vez por toda. Tipo assim, ele lacra o negócio. O que está feito, foi feito. O que ficou ruim, está ruim ali. Beleza? Então vamos lá. O clareamento, ele consiste na remoção dos cristais de eletro de prata que não foram expostos à luz do intensificador, do ecrã, né? Esses cristais. E o endurecimento, ele corresponde ao endurecimento, à coagulação da gelatina. Ou seja, não dá para revelar o que já foi revelado. Deu para entender? O fixador, ele vai agir com o quê? Ó, o revelador, vai lá. Ele escurece tudo, né? Queima todos os cristais de eletro de prata. Beleza. Aí vem o fixador e faz o quê? Ele retira os cristais que não foram expostos à luz intensificada do ecrã, ou até mesmo à radiação. Esses cristais ele retira tudo. Aonde vai esses cristais? Fica no fixador, fica boiando lá naquela aguinha lá, que depois nós vamos fazer o nosso trabalho, hein? Não esqueci do trabalho ainda. Eu vou querer que vocês entreguem esse trabalho para mim, tá bom?
E por último de tudo, o que ele faz? Ele endurece a gelatina, ele coagula a gelatina de uma vez por todas. Ela nunca mais vai voltar a ser outra gelatina mole. No entanto, se você pegar o filme que já foi revelado e passar novamente na máquina, sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai revelar. A gelatina está dura. Quando o filme sair de lá, ele pode até sair meio molhadinho, viscoso, mas a gelatina não sai do filme. Claro que se você socar um unhão e arranhar o filme, aí vai sair mesmo, tá bom? Então vamos lá. Quais são os químicos usados aí na segunda etapa do processo automático ou na terceira etapa do processo manual? Os agentes químicos. Quais são eles? Então vamos lá. Agente acidificante. Ele é responsável pela neutralização de porções alcalinas do revelador, levadas pelo filme radiográfico. Ou seja, quando o filme, ou seja, quando o filme radiográfico ele sai do revelador, ele vai sair molhado, não vai? Aí quando ele entra no fixador, a primeira coisa que ele já vai encontrar com o fixador ali vai ser qual agente? Esse agente aí, ó, o agente acidificante. O que ele vai fazer? Ele vai neutralizar as ações que o revelador está causando no filme. Qual outro agente que faz isso daí? Do processo manual, lembra? É o agente o quê? Que nós temos lá? O interruptor, que ele interrompe. Do que é feito mesmo o processo de interrupção? Quais são os componentes químicos? Ácido acético. Vamos dar uma olhadinha quais são os elementos químicos, os químicos usados nesse daqui? Vamos lá ver. Ó. Olha só. Os compostos químicos, tais como ácido acético, ácido sulfúrico, podem ser usados como esta função. É a mesma coisa, tá vendo? A diferença é que no processo manual, interrupção, eu tenho um tanque só com interruptor. E aqui no processo automático, no fixador, ele já tem esse componente químico aí, entendeu? Olha lá então. Agente fixador ou clarificante. O que ele faz? Ele é responsável por dissolver e eliminar da emulsão os cristais de eletro de prata que não foram expostos à luz, que não foram revelados. Ele vai retirar, fixando o quê? Somente a imagem que eu preciso ali. Os compostos químicos usados aí no agente clarificante são eles: tiosulfato de amônia, tiosulfato de sódio, ou pode ser também o hipossulfito de sódio, também conhecido como hipo. Próximo, depois eu vou dar uma passada aqui em tudo aqui, hein? Faltam só alguns minutos aí para nós terminarmos essa aula aqui. Agente preservador. Para que serve o agente preservador? Ele é responsável por evitar a decomposição do fixador e auxilia no clareamento do filme radiográfico. Beleza? Geralmente é usado aí o sulfito de sódio. Agente endurecedor. É responsável por impedir o amolecimento da gelatina. Ele fica curtindo a gelatina. Impede que ela se desfaça, né, durante esse processo aí de secagem, o processo de lavagem, de secagem. Os compostos químicos usados para isso daí é o alúmen de potássio, alúmen de cromo, cloreto de alumínio e sulfato de alumínio. Pode ser usado um desses daí, tá bom? Bom, vou lá então, resumindo essa parte aqui da segunda etapa do processo automático ou da terceira etapa do processo manual, que é o fixador, tá? Quais são os agentes químicos do fixador? Desculpa, quais são
as etapas, perdão, quais são as etapas do fixador? São duas etapas. A primeira etapa qual que é? Clareamento. A segunda etapa é endurecimento. Bom, e quais são os agentes químicos? Vamos lá. Deixa eu acompanhar aqui. Deixa eu falar com vocês aqui agora. Beleza. Quais são, então, os agentes químicos aí? Os agentes químicos. O primeiro é o agente acidificante, tá bom? Que função que tem o agente acidificante? Ácido, acidificante. Ácido acético. Lembra disso daí? Agente acidificante. Ele tem a função de bloquear o processo da revelação do químico, né, que veio no filme. Ele vai bloquear esse processo aí. O agente fixador ou clarificante vai fazer o quê? Vai retirar os cristais de hálito de prata que não foram expostos à revelação, que não foram expostos à luz ali. O agente preservador vai fazer o quê? Vai preservar o fixador. E por último de tudo, o agente endurecedor, ele vai fazer o quê? Ele vai curtir a gelatina, ele não deixa a gelatina se dissolver no próximo processo, que é a lavagem e secagem, tá bom? Bom, a quarta etapa e a quinta etapa, nós vamos estudar aí na próxima aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem isso daí, uma coisa fácil de entendermos até então. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer para mim, manda aí no grupo para gente. Eu vou estar aí disponível para que vocês possam tirar as suas dúvidas aí. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que é isso daí. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula aí, beleza? Falou, gente. Vamos lembrar de estar sempre estudando e o nosso trabalho também, hein? Precisa ser entregue aí. Tchau para vocês.